Atos dos Apóstolos, capítulo 16, leremos a partir do versículo de número 1, onde encontramos no texto bíblico o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Amém. Até aí nós vamos ler, ou melhor, nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela tua santa palavra, porque ao lê-la nós temos essa convicção de que o Senhor está nos conduzindo, falando aos nossos corações, ó Pai, e por isso, ó Deus, nós já nos alegramos com esse contato e pedimos ao Senhor que tu continues a nos falar por intermédio da exposição da tua palavra. Incluímos, ó Deus, também nesta oração aqueles que têm enfrentado dificuldades, como foi ressaltado aqui pela nossa visitante. Ó Deus, destacamos, ó Pai, a nossa dependência, porque sabemos, ó Deus, que mesmo em meias dificuldades o Senhor está conosco e carecemos a cada dia dessa presença, da tua direção, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti que Tu abençoes cada família, ó Deus, aqui representada, que Tu conduzas, ó Deus, cada um de nós, onde quer que estejamos, para que em todo tempo o Teu nome seja glorificado através de nós. Ó Deus, abençoa, ó Pai, cada um e fala aos nossos corações. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, a fé cristã, ela envolve necessariamente relacionamentos. Porém, nossa vida também, independente da igreja que congregamos, envolve também relacionamentos. Nos relacionamos desde o nascimento. O filho já é gerado numa relação estreita com a mãe no ventre materno. Em seguida, há uma interação com os pais e daí para frente, amigos, parentes, e nós seguimos nos relacionando com pessoas o tempo inteiro, de modo que a nossa vida, o fato de sermos humanos, envolve necessariamente também relacionamentos. Porém, quando pensamos no contexto da fé, quando pensamos na fé cristã, nós não podemos entender de outra maneira, porque a fé, ela começa a partir de um novo relacionamento, um relacionamento com o Todo-Poderoso, e daí nós passamos a nos relacionar com uma nova família, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E por essa razão, irmãos, acredito ser importante falarmos sobre os relacionamentos no contexto da fé, os relacionamentos da vida cristã, porque nós não nos relacionamos somente com cristãos, nos relacionamos com todo tipo de pessoa, mas sobretudo nos relacionamos com Deus e com nossos irmãos. Por isso, nessa manhã, eu quero refletir com os irmãos sobre o cristão e os relacionamentos. E a primeira coisa que quero destacar a respeito dessa temática, o cristão e os relacionamentos, é que os nossos relacionamentos, eles são oportunidades de glorificarmos o Senhor. Quando nós olhamos para o texto bíblico e verificamos, por exemplo, os 10 mandamentos, nós vemos que 6 deles
estão diretamente ligados à esfera relacional, né, nossa com o outro, com o próximo. Veja, nós devemos honrar pai e mãe, e isso isso se dá através do relacionamento que temos com os nossos pais. Nós devemos não praticar, né, alguns delitos como o adultério, como o furto, como o falso testemunho, e tudo isso tem a ver com outra pessoa além de nós. Tudo isso envolve os nossos relacionamentos, e o próprio Jesus disse que através daquilo que nós fazemos, nós podemos glorificar o nosso Pai que está no céu. Jesus disse isso em Mateus 5,16. E aí, quando a gente olha para o texto que nós lemos, Atos 16, nós vemos que Paulo agora, na sua segunda viagem missionária, o texto diz que ele chegou a Derbe e a Listra. E aí nós vamos perceber que as cidades são mencionadas na ordem inversa de antes, né? Quando na primeira viagem ele visitou essas mesmas cidades, agora uma ordem inversa, justamente porque ele está fazendo o caminho no sentido contrário. Mas aqui, embora o enfoque de Lucas seja Paulo, irmãos, salta aos nossos olhos o que é mencionado a respeito de Timóteo. Veja, Lucas diz que havia ali, e aí nós deduzimos que esse ali é Listra, porque é a segunda cidade a ser mencionada, ou seja, então foi dali que eles partiram, né? Então, havia ali, né, um certo discípulo, por nome Timóteo. Timóteo era discípulo, Timóteo era crente. E isso é destacado, eu acredito aqui, por Lucas, porque Lucas está num ponto da história que ele já conhece o que se desenrolou daí para frente. Ele já sabe do bom testemunho de Timóteo, ele já sabe que Timóteo foi instrumento de Deus para ajudar Paulo na pregação do Evangelho. Então ele escreve agora com essa certeza de que Timóteo de fato era um discípulo. Mas, como nós podemos perceber no texto também, no versículo 2 o texto diz que as pessoas que moravam em Listra, e aí algo interessante, que moravam também em Icônio, davam bom testemunho de Timóteo. Ele era um discípulo, e por ser discípulo ele tinha bom testemunho dos que estavam de fora. Paulo menciona isso como um requisito em 1 Timóteo 3, versículo 7, requisito para o exercício do ministério pastoral, o qual Timóteo posteriormente passou a exercer na igreja de Éfeso. Então, Timóteo ele tinha bom testemunho. As pessoas olhavam e percebiam sua boa conduta. Olha que interessante, né? E aí, irmãos, algo também importante a destacar aqui é que o bom testemunho dele vinha dos irmãos de Listra e de Icônio. Irmãos, Icônio ficava a mais ou menos aí 30 quilômetros de distância de Listra. Imagina aí, talvez fosse hoje como daqui a Iguaba, né, mais ou menos, 30 quilômetros. Hoje, irmãos, é mais fácil alguém dar bom testemunho de outro, ainda que residam em distâncias longas, né? Aliás, né, para nós hoje, daqui a Iguaba não é uma distância longa, né? Agora imagina, no primeiro século, quando não havia não haviam veículos motorizados, quando muitas das viagens eram feitas a pé, ou de camelo, ou a cavalo. Imagina naquele contexto, percorrer essas distâncias não era tão fácil. Ainda mais ser conhecido em todas as localidades, né, numa distância assim tão grande. Hoje em dia, né, nós, quando a gente vai para a roça, hoje em dia também o pessoal consegue ter contato com outras localidades através das conduções, da internet. Mas, no outro tempo, havia uma situação semelhante. A gente ouve as histórias lá do Araçá, por exemplo. Conta-se que quando a igreja do Araçá foi organizada,
Em seguida, né, foram organizadas a igreja de Araruama e a de Arraial do Cabo. Elas têm mais ou menos a mesma idade, aí, próxima, a mais antiga do Araçá. Era um pastor só para essas 3 igrejas. E o camarada ia a cavalo, né? Ia a cavalo de uma igreja para outra. Ou seja, não dava para sair da escola dominical de uma e chegar para o culto na outra, né? Não tinha como fazer isso. Hoje em dia a gente até consegue, né? Eu consigo até pregar numa outra igreja e sair daqui, terminou a escola dominical, vou lá e prego em outra igreja de São Pedro e tal, mas naquela época não dava. Agora imagina no primeiro século. E o texto diz que Timóteo tinha bom testemunho até 30 quilômetros de distância. Isso, irmãos, chama a nossa atenção porque Timóteo ele compreendia a responsabilidade que ele tinha como discípulo de glorificar o Senhor através das suas obras, através das suas atitudes. E aí, a partir dos seus relacionamentos, ele promovia a glorificação do Todo-Poderoso. E isso nos faz pensar, irmãos. Veja, como que as pessoas sabiam que Timóteo tinha um bom testemunho? Porque provavelmente ele já servia a Deus e a igreja de forma ativa, de modo que era evidente que ele era um discípulo, de modo que era evidente o seu bom testemunho. Ele não era uma pessoa que se omitia, não era uma pessoa que ficava de canto, as pessoas percebiam o seu bom testemunho, ele se destacava. E é interessante que a razão de Paulo incluí-lo na sua comitiva, na sua expedição evangelística, é justamente o bom testemunho que ele tinha. E Paulo lá na frente, no texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, do 19 a 24, Paulo lá na frente ele dá testemunho de Timóteo. Ele fala, esse aí, meu irmão, esse é crente, eu vou enviar Timóteo para vocês. Então, veja, o exercício da obra, nesse contexto aqui da obra missionária, veio como resultado da boa conduta, do bom testemunho. Ele já estava trabalhando, ele já estava ativamente servindo, então os irmãos perceberam, Paulo percebeu, então agora ele foi incluído, ele foi e começou a ser um instrumento nas mãos de Deus. Veja, ele não chegou simplesmente para Paulo, eu quero te acompanhar. E ninguém nunca tinha visto nada, né? Não tinha testemunho de ninguém. E veja, e o próprio Paulo, em 1 Timóteo 3,7, ele diz que um dos elementos fundamentais, um dos requisitos para o ministério pastoral é ter bom testemunho dos que estão de fora. Aquele que vai servir ao Senhor, que vai exercer alguma função, primeiro ele já está fazendo algo. Primeiro ele tem bom testemunho, uma boa conduta, ela tem relação direta com aquilo que exercemos. Não é assim, olha, eu quero pregar, mas eu não estou presente, eu não tenho uma boa conduta. Como? Paulo levou isso em conta. Timóteo era alguém presente, alguém que as pessoas percebiam um serviço ativo, e era um homem de boa conduta, de bom testemunho. Veja, há uma ligação direta com isso, e algo que nós precisamos pensar também. Temos aproveitado as nossas oportunidades que temos nos relacionamentos para glorificar o nosso Deus? Como tem sido a nossa conduta? Se as pessoas olharem para nós, elas percebem um bom testemunho até 30 quilômetros de distância. Hoje se torna mais fácil, né? Mas será que é assim? Ou será que o nosso bom testemunho ele fica limitado ao ambiente em que congregamos? Veja, o testemunho deve ultrapassar esse ambiente. Timóteo ele era bem visto como um cristão de boa conduta. Na verdade, não consigo imaginar um cristão de má conduta, mas como um cristão de boa conduta, não só em Listra, mas também em Icônio. Não só, irmãos, no Manuel Correia, devemos ser cristãos de boa conduta, mas onde quer que estejamos, no trabalho, no colégio, devemos ter uma boa conduta,
simplesmente porque entendemos que isso glorifica o nosso Senhor. Não é para conseguirmos alguma coisa. Veja, Timóteo não estava aqui, poxa, eu estou doido para fazer parte dessa comitiva de Paulo, então tem que mostrar serviço, né? Eu tenho que correr atrás, né? As pessoas têm que falar bem de mim. Eu vou fazer uma campanha aí, né? O pessoal, ó, deem bom testemunho de mim. Ó, quando Paulo chega aí, fala para ele que eu sou bom, né? Poxa, né? Timóteo não faz isso. Timóteo não faz campanha. O testemunho, ele fala por si só. A conduta, boa conduta, ela já é a evidência de quem somos nós. São nos momentos mais difíceis, irmãos, que nós precisamos mostrar a nossa conduta cristã. Perceba, né, que Paulo, ele também percebe esse testemunho, Lucas percebe esse bom testemunho, e não só os irmãos de Listra e de Icônio. Ele fala de Listra e Icônio, mas Paulo, Lucas, Silas também, que acompanhava aqui, todos perceberam esse bom testemunho. E a segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, em relação ao cristão e os relacionamentos, é que os relacionamentos do cristão, eles devem ser considerados antes de nós agirmos. Veja, os relacionamentos são oportunidade para nós glorificarmos o nosso Deus. Mas os relacionamentos também devem ser considerados antes de nós agirmos. Veja, Lucas ele registra aqui que Timóteo, no versículo 1, ele registra que Timóteo era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Ele faz questão de destacar que ela era crente, ela era judia, mas era crente. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo ele fala sobre a mãe de Timóteo, fala sobre Eunice, né? Fala sobre até a avó de Timóteo. Provavelmente todo esse pessoal se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, há cerca de 3 anos antes desse episódio aqui. Paulo estivera nessas cidades e pregar ali o Evangelho. Então agora ele foi encorajar os irmãos, orientá-los, apoiá-los. Então agora ele encontra aqueles que haviam se convertido na outra ocasião. Provavelmente foi assim. Mas o texto faz uma observação a respeito da mãe de Timóteo. Ela era casada com um não-judeu. Veja, ela era uma judia, crente, mas só que o pai de Timóteo era grego. Para nós, talvez, isso não faça tanta diferença, mas naquele contexto, irmãos, fazia toda a diferença. Porque, para os judeus, um casamento misto, né, que era de um judeu com uma judia com um não-judeu, era algo praticamente ilegal. Não deveria fazer isso. Tanto, né, que a gente percebe aqui que Paulo ele sentiu a necessidade de circuncidar aquele rapaz, porque ele era filho de uma mãe judia, o pai era grego, mas a descendência judaica ela era dada pelo ventre, pelo fato de nascer de um ventre judeu, e não por conta do pai. Timóteo era filho de uma mãe judia, então ele era judeu, mas o pai era grego e provavelmente o pai ele não permitiu a circuncisão, talvez tenha considerado algo terrível, né? Acho que também nós, né, hoje, imagina só, né, o bebê circuncidado ao 8º dia, né, de nascido. Tem um cerimonial lá entre os judeus. Imagina só, né, bebezinho, pegar o bebezinho, cortar a pelezinha lá. Meu irmão, né, assim, ele não vai lembrar depois, né, obviamente, mas deve ser uma choradeira e deve dar uma dor no coração, né? Mas imagina aquela época, né, que não havia instrumentos como hoje para fazer essa cirurgia. Então, enfim, talvez o pai de Timóteo achasse que uma atrocidade, não permitiu a circuncisão. Agora imagina só, a mãe de Timóteo já tinha casado com um pai grego, que para eles era um absurdo tremendo. Um cara que não servia ali na mesma religião. Maior absurdo ainda era o fato dele não ser circuncidado.
Porque a circuncisão era a evidência do pertencimento ao povo da aliança. A aliança feita com Abraão. Isso está lá no Gênesis, né? Quando Deus fala a Abraão que todo macho deveria ser circuncidado, Gênesis 17:10. Então, Timóteo não era circuncidado. Para eles era como se ele fosse, sei lá, eles o desprezavam, né? Como se ele não pertencesse à aliança, um judeu de categoria inferior. Então, o que Paulo pensou, né? Sem a marca da aliança, sem a circuncisão, seria difícil evangelizar os judeus. Eles não iam receber bem Timóteo. Aí talvez você esteja pensando a mesma coisa que eu pensei. Mas pastor, como é que eles iam saber disso? Como é que é saber? Irmãos, poxa, naquele tempo não tinha chuveiro igual tem hoje, né? Então em algum momento, na hora de se banhar, né, alguém podia ver, né? Ou em alguma outra situação, não sei, mas se alguém visse, ou se alguém perguntasse, que o crente não ia mentir. Mas vem cá, você é circuncidado? Não, né? E aí eles não iriam recebê-lo. Ou talvez, uma outra possibilidade seria de a fama, né, as informações a respeito da incircuncisão de Timóteo chegarem aos ouvidos das pessoas. Então os judeus falam assim, poxa, esse incircunciso quer falar com a gente? Negativo. Né? Então, veja, não sei se os irmãos lembram aquele momento em que o exército dos filisteus está ali diante do exército de Israel, e Golias está afrontando, né, os exércitos. Davi pergunta assim, quem é esse incircunciso aí? Porque a incircuncisão era a evidência de não se ter relação com Deus, não se ter um pacto, uma aliança. Então, o que Paulo faz? Paulo circuncida Timóteo. Irmãos, o que a gente acabou de ver no capítulo 15? A discussão lá foi por causa de quê? A contenda lá em Jerusalém, e que teve o concílio e tal, por causa de quê? E aí, quem lembra? Da circuncisão. Paulo estava defendendo que não era para impor circuncisão. E agora Paulo está circuncidando. E caramba, mano, por que Paulo fez isso? É estranho, né? A gente, poxa, como assim? Mas qual a razão para isso? Irmãos, a razão para isso nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 9. Primeiras Coríntios capítulo 9. Primeiras Coríntios capítulo 9, versículo 19, fala-nos assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. E para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Como Paulo, acompanhado de Timóteo, teria abertura para pregar entre os judeus, se Timóteo, sendo judeu, não fosse circuncidado? Seria uma barreira apresentada ali, além do que, no concílio de Jerusalém, a deliberação lá diz respeito aos judeus, aos gentios. Os gentios não precisavam se circuncidar, mas para os judeus isso era uma cultura. Eles encaravam, isso era escandaloso não fazer isso, era um escândalo. Então Paulo, entendendo que aquilo não configurava pecado, não é pecado se circuncidar, mas não é obrigatório, nem tem nada a ver com a salvação, né? Tem gente que precisa se circuncidar, tem ou não tem? Não tem gente que precisa se circuncidar, fazer aquela cirurgia de fimose? Não tem? Criança tem que fazer? O médico fala assim, vai ter que fazer uma cirurgia aqui. Não é pecado fazer a circuncisão, mas também não é necessário para a nossa relação com Deus. Mas Paulo entendeu, poxa, isso não é pecado. Se não fizer, os judeus
vão ficar com resistência, vão chamar Timóteo de circunciso. Então vamos fazer isso aí para que a gente possa pregar o Evangelho. Aí, no 1 Coríntios 9, também ele diz assim no versículo 21, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. O que Paulo está dizendo nesse texto? Ele diz o seguinte, ele está tratando das questões alimentares. Se os irmãos lerem o capítulo 8 de 1 Coríntios, vão ver que ele fala a respeito da comida sacrificada ao ídolo, da consciência do mais fraco, que a gente, para não escandalizar o mais fraco, então a gente sabe que pode comer, mas a gente não vou comer não. Paulo está tratando daquelas questões alimentares. Diante dos judeus, os judeus teriam um problema se Paulo, por exemplo, comesse carne de porco, então ele não comia. Diante dos gentios, haveria algum problema, eles se sentiriam excluídos se Paulo não comesse da comida que eles comiam. Então Paulo, sem problema, mas Paulo destaca que ele estava debaixo da lei de Cristo. Ele jamais faria alguma coisa que fosse pecado para um cristão. Não há pecado para o cristão comer carne de porco, então ele comia. Não há pecado para o cristão se circuncidar, então sem problema. Mas a circuncisão, nem a circuncisão e nem a comida podem ser associados como uma necessidade para a salvação. Paulo diz, estou debaixo da lei de Cristo. Aí ele usa, ele faz a famosa afirmação que é usada para todo tipo de coisa, que não tem nada a ver com o contexto que Paulo fala aqui. No versículo 22 ele diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo estava visando a salvação. Quem são os fracos? 1 Coríntios 8, versículo 9, ele diz assim, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Quem são os fracos? São aqueles irmãos que Paulo menciona no capítulo 8, quando ele diz, olha, tem um que vai crer que pode comer de tudo, o outro vai crer que não pode comer de nada, mas então, poxa, por causa da minha liberdade, eu vou causar escândalo para os fracos. Quem são os fracos? Os que acham, não vou comer isso não, isso aí. Por exemplo, um exemplo para nós. Irmãos, eu posso comer o que tiver num prato de macumba? Posso ou não posso? Posso, não posso? Está no meio da rua ali? Poder posso. Mas, meu irmão, uma falta de higiene tremenda, né? Uma falta de higiene tremenda. E outra, né? Vai causar escândalo aos mais fracos. Haverão pessoas que vão falar, ai, que isso, aquele pastor do capeta, né? Ai, meu Deus, né? Vai ter outros que vão dizer, que desrespeito, rapaz, o cara foi comer o negócio, brincadeira. Então, por causa disso, eu sei que posso fazer, que não haveria problema nenhum. Não, pastor, eu acho que o senhor ia ficar endemoniado. Nada, meu, ficar de comida, nada. Mas eu jamais vou fazer isso. Mas a minha liberdade em Cristo me permitiria, né? Se de repente alguém trouxesse aí, aqui ó, trouxe a comida da macumba, meu irmão, quero ver agora. Dá graça, meu irmão, e pronto, come. Sem problema. Agora, ele falou de onde veio, né? Aí vai ter problema da consciência de quem trouxe, de quem estiver vendo, né? Porque os irmãos acham que comida de macumba pode fazer algum mal para a gente? Só se estiver estragado, né? Se estragar pode fazer mal. Não vai fazer mal nenhum não, meu irmão. Mas se a gente comer, nós vamos escandalizar os mais fracos, vamos desrespeitar a religião do outro. A própria pessoa, às vezes, que traz, ela tem essa crença, né, de que ó, é do capeta, né? Então, poxa, por todo esse contexto, a gente não come. E fala sério, não, vou sair por aí comendo qualquer coisa da rua, que é isso, né? Mas, enfim, a gente não faz isso. Então, os nossos relacionamentos, eles devem ser considerados antes de nós agirmos.
Paulo não está dizendo que a gente pode fazer, tem que ficar imitando o ímpio para poder evangelizar. Não é isso não, tá, irmãos? Eu vou imitar o ímpio para evangelizar. Se o ímpio faz assim, eu vou também fazer a mesma coisa. Eu quero ver quem defende essa tese, o que ele vai fazer para evangelizar o mendigo. Vai ficar sem tomar banho? E não quero nem saber o que vai fazer para evangelizar o homossexual, não precisa nem falar. Poxa. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos considerar os nossos relacionamentos, quem são as pessoas com as quais nos relacionamos, antes de nós agirmos. Veja, por exemplo, às vezes estamos num sepultamento. Sepultamento é um momento de fragilidade, de sensibilidade. Irmãos, sempre tem aí, de repente, é um não crente que faleceu, né? A gente sabe que tem aquela argumentação do último momento e tal, mas tem vezes, irmãos, que não tem último momento. O camarada era ateu, era não crente, tumultuador, e de repente toma um tiro na cabeça. Que último momento foi esse? Mas a gente não vai falar assim, não recebeu Cristo como Salvador, vai para o inferno. É o momento do sepultamento, né? Momento de fragilidade. Podemos apresentar outros elementos da verdade bíblica, né? Podemos falar do consolo do Espírito Santo, podemos falar outras coisas, ou mesmo não falarmos nada, como os amigos de Jó. Os amigos de Jó sentaram do lado de Jó 7 dias e 7 noites, não falaram nada, né? E deu problema somente quando eles abriram a boca. Abriu a boca, deu problema. Enquanto estava quieto, poxa, é excelente, né? 7 dias e 7 noites, sem problema. Abriram a boca, começou o problema, né? Mas enfim, né, a gente precisa considerar os relacionamentos antes de nós agirmos, né? Por exemplo, há crentes que desperdiçam uma rica oportunidade de evangelizar porque não querem celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Não, que é coisa do diabo e tal. Que é isso? Que Jesus não nasceu, dia 25? Sim, mas quantas pessoas que celebram as festas de aniversário no sábado porque o aniversário caiu na quarta? Poxa, qual o problema? O importante é a celebração, o importante é que nesse momento as pessoas vão estar mais acessíveis, porque nós vamos dizer, é o Natal, vamos lá na igreja, vai ter uma cantata de Natal, uma mensagem sobre o verdadeiro significado do Natal, aí é o momento de pregarmos o Evangelho. Na hora de evangelizarmos, por exemplo, o homossexual, nós não precisamos tocar na ferida, né, no ponto de conflito. Mas isso não significa dizer que nós não podemos falar de inferno, né? Tem gente que é assim, não pode falar de inferno, porque inferno faz pessoa. Não, o Evangelho inclui a verdade da condenação. Por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque existia uma condenação, existe uma condenação. Nenhuma condenação há para os que... Que condenação é essa? Então isso faz parte da mensagem. Nós não podemos omitir, mas devemos considerar quem vai nos ouvir, os relacionamentos, antes de nós agirmos. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que a base dos relacionamentos deve ser a palavra de Deus. Veja, Paulo, ele circuncidou Timóteo a fim de ter abertura para pregar, porque o texto destaca que todos sabiam que seu pai era grego, todo mundo sabia, né? Então, o versículo 4 diz, e quando iam passando pelas cidades, veja, eles foram seguir em frente, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Veja, tudo que Paulo fez foi pensando na missão. Eles queriam levar as deliberações dos apóstolos às igrejas já organizadas. Até porque tinha um pessoal correndo por fora. O pessoal da circuncisão estava indo lá de igreja em igreja, fazendo uma boca de urna lá e dizendo que tinha que se circuncidar. Bom, mas veja, o Paulo e a sua equipe, eles visam apoiar essas igrejas com doutrina, dando a eles a doutrina certa para que eles possam reconhecer o falso ensino e que eles possam manter a unidade da igreja. Então, a relação das igrejas que foram formadas
ela deve ter por base, nesse texto aqui nós percebemos isso, que a base dos relacionamentos ali seria a doutrina. Paulo entrega a doutrina para que a igreja se desenvolva a partir da doutrina. E quando nós vamos a Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, e por essa razão havia comunhão, porque a unidade doutrinária promove essa comunhão. Veja, e a partir daí nós vemos que todas as nossas relações, irmãos, elas devem estar ancoradas na doutrina que nós professamos, que é a palavra de Deus. Doutrina não é costume de igreja, doutrina é o que ensina a Bíblia, a doutrina dos apóstolos. Então, a palavra de Deus deve ser a base de cada uma das nossas relações. Por isso, as igrejas, elas iam se desenvolvendo, veja, elas foram confirmadas na fé, cada dia cresciam em número, elas se desenvolviam a partir da doutrina. Esse é um crescimento saudável. Veja, mas, embora saibamos que a vida da igreja deve se desenvolver a partir da doutrina, na prática nem sempre é isso que vemos. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações onde indivíduos que professam a fé cristã entendem a vida cristã apenas como congregar numa igreja local e não como algo que toque todos os seus relacionamentos, e não como se os seus relacionamentos tivessem que ser baseados e dirigidos pela santa palavra de Deus. Porque no momento que precisam agir nos seus relacionamentos, não levam em conta a palavra de Deus. No casamento, quando as coisas vão mal, vou me separar, não aguento mais. Mas não levam em conta o que a Bíblia diz a respeito da união conjugal. Não levam em conta o que a Bíblia diz, que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas levam em conta os conceitos mundanos. Irmãos, quantas vezes a gente se depara com situações assim? Pastor, mas aí não dá não. Como assim? A base dos nossos relacionamentos é a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Temos que fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, nós fazemos. Se não diz, nós não fazemos. Porque então, quando alguém me faz o mal, eu devo falar assim: meu irmão, se é comigo, eu arrebento. Como assim, meu irmão? Como assim? Afirmamos ter fé em Jesus Cristo, mas no momento de manifestar essa fé através dos relacionamentos, nós, ao invés de não nos deixarmos vencer do mal, queremos vencer o mal com o mal. Ao invés de, com a palavra branda, desviarmos o furor, na verdade nós queremos suscitar a ira com a palavra dura. Mas como assim? Diante dos problemas, diante daqueles que se fazem nossos inimigos, ao invés de amarmos os nossos inimigos, queremos odiá-los com toda a força. Mas isso não tem nada a ver com isso tudo. Nada a ver. Não se pode crer, como Jesus menciona no Sermão do Monte, que alguns dizem assim, amar o próximo, amar a Deus e odiar o inimigo. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, embora Jesus diga que nós devemos bendizer o que nos maldizem. Muitas vezes as pessoas maldizem ainda mais e têm prazer na maledicência. Irmãos, como isso é possível? A base dos nossos relacionamentos deve ser a palavra de Deus, a doutrina. As igrejas aqui, elas iam se desenvolvendo a partir da doutrina que elas receberam, a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos nos ensina exatamente o contrário do que muitas vezes nós vemos sendo praticado. A forma como nós nos relacionamos, irmãos, ela tem que ser dirigida pela Bíblia. Nós devemos ser guiados pelas Escrituras. Então é importante a gente considerar, fazer uma reflexão. Será que eu tenho me relacionado de acordo com as Escrituras? Será que eu digo amar a Deus, mas também amo de verdade o meu próximo? Porque o próximo são todos, tá, irmãos? Todos. Até eu, né? Todo mundo.
Então, será que, de fato, estou me baseando na doutrina, ou nas minhas convicções, ou na visão popular, ou na visão secular, no liberalismo, ou, sei lá, no conceito que eu adquiri no passar do tempo, a astrologia? Qual é a base dos meus relacionamentos? Precisamos pensar nisso, porque disso vai depender a visão que as pessoas terão de nós também. O bom testemunho que nós destacamos aqui. Será que temos aproveitado os relacionamentos, entendendo-os como oportunidades para glorificar o Senhor? Será que temos considerado os relacionamentos antes de agirmos? Ou pensamos apenas em nós mesmos? Será que temos nos relacionado com base na doutrina que recebemos dos apóstolos? É o que precisamos pensar. Porque o cristão nos relacionamentos, ele deve evidenciar a transformação que aconteceu no seu interior. Vamos orar. Senhor, te damos graças pelo teu grande amor e pedimos a ti, ó Deus, tu continues a nos dirigir para que alcancemos esse ideal, esse objetivo, Pai, de, ó Deus, glorificarmos o Senhor através dos nossos relacionamentos. Guia-nos, ó Deus, para que possamos glorificar-te em tudo que fazemos, ó Deus, e para isso, Pai, que possamos considerar os relacionamentos antes de agirmos, ó Deus, e que cada uma das nossas relações tenha por base a Escritura Sagrada. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.